Sejam todos bem-vindos, moradores e visitantes da Cidade Fantasma. Estou super feliz aqui, porque hoje eu vou falar das lendas junto com uma pessoa incrível que eu conheci, a Luciana. Vou falar das lendas de Curitiba, que é uma cidade que eu adoro, e sempre quando eu posso eu vou para lá, né? Então, já compartilha aí, né? Já bota o link aí para quem tá, já bota o link aí para quem você quer enviar, já pega a pipoca, porque hoje vai ter história pra caramba. Só para vocês terem uma ideia, a gente vai falar da noiva de Belvedere, só dar um spoiler rápido aqui. Gato Boris, a história da Maria Bueno, e é a própria Luciana que vai contar para a gente isso. Mas, né, antes da gente começar, eu vou soltar aquela vinheta que todo mundo já conhece. Até daqui a pouco. Aguarda aí, segura aí. Sejam todos bem-vindos, moradores e visitantes da Cidade Fantasma. Estou super feliz aqui, porque hoje eu vou falar das lendas junto com uma pessoa incrível que eu conheci, a Luciana. Vou falar das lendas de Curitiba, que é uma cidade que eu adoro, e sempre quando eu posso eu vou para lá, né? Então, já compartilha aí, né? Bota o link aí para quem tá, já bota o link aí para quem você quer enviar, já pega a pipoca, porque hoje vai ter história pra caramba. Só para vocês terem uma ideia, a gente vai falar da noiva de Belvedere, só dar um spoiler rápido aqui. Gato Boris, a história da Maria Bueno, e é a própria Luciana que vai contar para a gente isso. Mas, né, antes da gente começar, eu vou soltar aquela vinheta que todo mundo já conhece. Até daqui a pouco. Aguarda aí, segura aí. Agora sim, vou chamar a Lu para cá. Lu, seja bem-vinda à Cidade Obrigada. Fantasma. Eu estou super feliz de você estar aqui. Eu tive o prazer de participar do teu programa lá. Falei um pouco do Cidade Fantasma por lá. E chegou a sua vez de você vir para cá para contar um pouco da sua história. Mas antes da gente entrar aqui nas lendas de Curitiba, eu queria que você se apresentasse um pouco, falasse um pouco de você, né? Para o pessoal conhecer um pouco aí do teu trabalho, e a gente já entra nas lendas aí, para a galera conhecer um pouco mais aí como que é as lendas aí da região de Curitiba. Espaço é seu, Lu. Olá, eu quero agradecer primeiramente ao Bino pela oportunidade e também quero saudar os telespectadores do Bino, os internautas que gostam do trabalho dele, né? Agradeço a eles também. Meu nome é Luciana do Rocio Malon, eu sou conhecida como autora do livro Lendas Curitibanas 1 e Lendas Curitibanas 2, mas eu não escrevo só lendas de Curitiba, eu escrevo lendas assim do mundo inteiro, né? Nas minhas redes sociais tem lendas do Brasil e de outras partes do mundo. O meu Instagram é Luciana Malon, com M no início e 2 L's no meio. E no Facebook estou como Luciana do Rocio Malon Lendas. Eu também trabalho com danças folclóricas, principalmente a dança cigana artística, e eu também trabalho com vesteterapia, ou seja, né, o estudo da personalidade através da roupa, o estudo do inconsciente através da roupa. E também tem o programa na Rádio Web Amor e Vida, programa de lives culturais, né? Se chama Cultura com Luciana do Rocio, no Facebook da Rádio Web Amor e Vida. E se você é artista e tem interesse de participar, é só me procurar nas minhas redes, que a gente pode marcar uma entrevista virtual. Muito bom, Lu. Gente, eu falei, a Lu, o currículo dessa mulher é imenso, sabe? Essa é uma pessoa assim, estudada, extremamente inteligente. Eu falei para a Lu, faz um resumo aí, né? Senão a gente vai passar o episódio inteiro falando, mas vale a pena vocês conhecerem o trabalho da Lu.
sobretudo lá na rádio, né? Amor e Vida, né, Lu? É Amor e Vida o nome da Isso, rádio. Rádio Isso, Web TV Amor e Vida, digita ali no Facebook. muito bom. Vale a pena a gente se conhecer o trabalho da Lu, né? E vocês sabem que aqui eu não fico segurando, não. Eu sou ansioso. Gente, eu vou já perguntar para a Lu aqui sobre a noiva de Belvedere. Belvedere. Quero saber que história é essa dessa noiva de Belvedere, de Curitiba, que eu estou extremamente curioso. O detalhe, gente, assim, quando eu fui falar com a Lu, falei, Lu, quero umas histórias doidas, quero. E ela vai trazer umas coisas aí da hora pra gente aí, pra gente que gosta do assunto. Vai lá, Lu, é com você. Conta a história aí dos Isso, é detalhes uma da lenda aqui da cidade. Isso. Primeiro eu vou explicar para vocês o que é o Belvedere. O Belvedere foi construído lá por volta do finalzinho do século XIX, começo do século XX, ele começou a ser construído. Uns dizem que ele ficou pronto em 1912, outros dizem que ele ficou pronto antes, bem antes de 1912. Então aí é uma contradição, mas é daquela época, finalzinho do século XIX e O que que é comecinho o do século Belvedere, XX. Lu, para o pessoal É saber? o Belvedere era um mirante, um mirante antigo, ele parece assim, um castelinho medieval, ali, com aquelas, né, aquelas inscrições assim, como se fosse a Europa medieval, que tinha aquelas janelas medievais, sabe? Então, ele era um mirante no finalzinho do século XIX, comecinho do século XX, que uns dizem que ficou pronto ainda no final do século XIX, outros dizem que ficou pronto só em 1912. Né? Tem essa contradição dos historiadores, mas ele existe mesmo e ele tem mais de 100 anos e está ali até hoje. Ele foi reformado, inclusive já colocaram fogo, os vândalos já colocaram fogo, a prefeitura restaurou. Então bem histórico. Só que ele fica num local chamado Praça João Cândido. E você sabia o que foi a Praça João Cândido quando Curitiba ainda se chamava Vila Nossa Senhora da Luz? Ali era o Morro dos Enforcados, né? Isso aos 200 anos atrás. O que seria o Morro dos Enforcados? É que muita gente não sabe, mas pena de morte já existiu no Brasil. Pena de morte, Inquisição, essas coisas já existiram no Brasil, principalmente na época do Brasil colônia. Só que muita gente não sabe, as pessoas pensam que nunca teve pena de morte do Brasil, nunca teve Inquisição. Teve, sim, e era muito presente. Há uns 200 anos atrás tinha pena de morte e Inquisição. Então, há 200 anos atrás, até mais antigo mesmo, né, que não se tem historicamente a data correta, quando Curitiba ainda se chamava Vila Nossa Senhora da Luz, tinha o Morro dos Enforcados. O que era isso? Era um morro onde matavam as pessoas que eram consideradas contra a lei. Né? E geralmente pessoas da classe um pouco mais baixo, né? Porque os ricos daquela época, os nobres aprontavam, mas eles davam um jeito de escapar, né? Com dinheiro ali, então, sabe como é que é? Brasil. Então, ali, o Morro dos Enforcados é onde as pessoas eram enforcadas, os ladrões, bandidos, marginais e também quem traía. Então, se uma esposa ou marido achasse que ela traiu, e se tinha algo chamado crime contra a honra, e é porque antigamente o marido podia matar a mulher, que era crime contra a honra, os advogados davam razão para ele. Isso há 200 anos atrás, né? Então não é tão antigo, 200 anos atrás tinha isso. E lá, né, Curitiba sempre foi conservadora desde a época de Nossa Senhora da Luz, que ele se chamava Nossa Senhora da Luz, assim, adúlteros eram enforcados no Morro dos Enforcados, né? Então, os adúlteros também eram enforcados ali, isso há 200 anos atrás. Então, dizem, já veio aqui, eu fui entrevistada uma vez por um casal caça-fantasma, acho que é, não sei se dá para falar o nome deles aqui, Rosa e João, Claro, que eu até sugeri para que eles fossem lá, e a Rosa disse que entrou um clima muito pesado, né? E eles têm aquele spirit box parecido com o teu aparelhinho ali, então ficou bem, mexeu bem ali a setinha, porque diz que ali é pesado. isso lá no Belvedere. É no Belvedere, porque o Belvedere fica aonde foi o Morro dos Enforcados, onde tinha pena de morte há 200 anos atrás, quando Curitiba se chamava Vila Nossa Senhora da Luz. Então é pesado. Não só esse casal caça-fantasma, os outros foram tem um outro caça-fantasma aqui que são os legionários, que é o Cris e a família dele. Também foram lá e acharam que
né, era muito pesado ali, um ambiente pesado mesmo. Eu vou Então, querer. até sensitivas internacionais vieram naquele lugar e diz que tem há uma penada ali mesmo, porque foi o local onde se realizava a pena de morte. Então, esse Belvedere fica bem exatamente nesse local onde hoje é a Praça João Cândido. E esse Belvedere era tipo que as pessoas iam lá no finalzinho ali do século XIX, começo do século XX, ver como era Curitiba de cima, porque até o nome diz Morro dos Enforcados, então era um morro, dava para ver Curitiba de cima. Não existia prédios ainda no final do século XIX, começo do século XX, se tinha, eram sobrados, né? Eram muito poucos, não dava para ver a cidade. Ô, E quem Lu, curtia estrelas? Oi? Lu, eu peguei a foto aqui do Belvedere, é aqui, né? Ó. É isso aqui? Não, não, esse é. Antes da reforma era esse aqui. Agora tiraram o verde, agora é amarelo. Ah, achei aqui. Deixa eu pegar o amarelo. Agora Que é aqui amarelo. a Depois gente da já reforma é vê, amarelo. a gente já vê É o na. amarelo, é. Ah, vamos ver aqui. Esse é o Belvedere. Você vê que a construção dele é bem finalzinho do século XIX, começo do século XX. Que lindo, né? Dá Essa pra ver que construção, a né? arquitetura é muito linda. Que Então, de- como eu falei, as pessoas elas iam ver para ver as estrelas, né? Porque era considerado alto, finalzinho do século XIX, começo do século XX, era considerado alto isso para ver as estrelas. As pessoas mais abastadas aqui de Curitiba tinham lunetas. O que é a luneta? É tipo de um microscópio para você ver as estrelas. Eu explico aqui porque ainda a geração de hoje não conhece o que é uma luneta. E naquela época, pegar uma luneta e observar as estrelas era diversão da classe alta, né? Eles compravam a luneta e ficavam vendo as estrelas aí Mas, do alto. mas até hoje é caro, né? Até hoje não é tão Até barato. hoje é caro. A luneta é algo muito caro, até hoje é caro. E naquela época, assim que foi construído o Belvedere, tinha uma adolescente, uma jovem, uns dizem que se chamava Esther, outros dizem que se chamava Maria Estela, outros dizem que era só Estela, então era Estela Maria, varia o nome dela, uns dizem que era Esther, outros dizem que era Estela. Mas o que eu achei interessante é que o nome dela, Stella, em latim, significa estrela. E ela gostava de ver estrelas, tá? Daí ela entrava nesse belvedere à noite com aquele a luneta para ficar vendo as estrelas. E ela gostava muito do Olavo Bilac, que é um poeta, e ele escreveu uma letra de um poema chamado Ouvir Estrelas. E por incrível que pareça, a cantora Joana e o cantor Wagner gravaram a música desse poeta, fizeram um arranjo para fazer essa música cantada. Se você procurar ali no YouTube, é cantora Joana Ouvir Estrelas, é ela cantando esse poema do Olavo Bilac. E essa menina ela gostava muito desse poema, Ouvir Estrelas, e ficava declamando no Belvedere. Só que aquela era a época, né, que as moças não escolhiam com quem iria casar. E o pai dela conseguiu um fazendeiro rico e idoso para ela casar, e ela não queria de jeito nenhum. A E gente ela está foi falando levada à força. de que ano foi Oi? mais ou menos que ano foi esse Foi lá ocorrido? por volta de 1912, 1913, por aí, comecinho Legal, do século XIX. beleza. Então elas não escolhiam com quem iria casar. E o pai dela escolheu um velho rico, ela foi à força na igreja, a lua de mel, o velho rico abusou dela, e depois que ela foi abusada, né, dizem que ela saiu correndo vestido de noiva, que ela não queria tirar vestido de jeito nenhum, e foi até esse belvedere e se jogou, porque ela estava com depressão e se jogou. Daí, na época, diz que apareceu nos jornais que tinham na época que uma jovem morreu, caiu do Belvedere, e diz que na época apareceu isso, né? E dizem que foi acidente. Na época, saiu no jornal sobre isso, o acontecido que tinha disso, porque isso aconteceu quando ela ainda estava vestida de noiva. Ela apanhou lá do idoso, estava com o vestido rasgado, mas era com o vestido de noiva. E daí, depois desse acontecimento, pessoas acabaram vendo uma noiva ali que ficava no Belvedere, e diz que a noiva chamava os homens para perto, daí ela sumia. Alguns homens passaram mal porque achavam que ela era um espírito, um fantasma. Então, tinha uns que acabaram morrendo do coração. Ela chamava, eles iam, e uns Teve, ficavam assustados e teve, teve gente, desmaiavam. teve gente que morreu do coração, teve um infarto. Isso, porque na época saiu do jornal que rapaz morre do coração de madrugada no Belvedere. O que ele estava fazendo lá, naquela época, né? Início do século XX. Então, rapaz quis entrar no Belvedere e desmaiou.
Então, começou a aparecer esses, né, essas notícias nos jornais da época, né? Então, era uma coisa bem misteriosa, e dizem que até hoje, porque ali onde era o Morro dos Enforcados virou Praça João Cândido, e tem ali um bairro chamado Largo da Ordem. O que tem esse Largo da Ordem? Feira, barzinho, danceteria, balada. Daí reza a lenda que ela vai de noiva nas baladas, atraem os homens para o Belvedere e eles acabam passando mal lá dentro e desmaiando. Porque já teve caso recente de que acharam rapazes desmaiados no Belvedere, rapazes que passaram mal, né? E o que eles estavam fazendo lá, né? Algumas pessoas dizem que eles beberam demais, acabaram perdendo o caminho. Agora, uns relataram que viram uma noiva, uma moça vestida de noiva, que chamou eles até para o Belvedere. Então, até hoje existe essa lenda lá por causa disso. Caramba, meu, que coisa doida, meu. E teve um ano que colocaram fogo no Belvedere, porque os mendigos, assim, não sei se pode falar mendigo, morador de rua, não é pejorativo. Moradores de rua iam lá, tentavam dormir, e eles não conseguiam porque falavam que viram uma noiva que tirava eles lá de dentro. Daí diz Esse que local deve ter muita manifestação, né, Lu? Deve ter é, muita. daí um grupo de mendigos foram usar coisas que não deviam lá e viram uma noiva e ficaram assustados e colocaram fogo lá dentro, né? Porque ficaram assustados com ela. Realmente pegou fogo. Aquela Daí entrevista. depois veio a prefeitura, reformou, os mendigos colocaram fogo e quem o morador de rua que foi entrevistado falou que colocaram fogo porque tinha uma noiva que queria matar todo mundo, mas eles achavam que ele devia estar com efeito de alguma substância, né? Mas pessoas que não são usuárias de entorpecentes falam isso também, que já viram uma noiva ali dentro, sumindo, uma noiva ameaçando as pessoas. Então, Ô, Lu, alguma coisa deve ter, né? aquela entrevista que você deu para o pessoal para a Rosa e para o João, do Caça Fantasma Brasil, foi aí próximo? Você falou que você foi com eles aí, né? Não, esse foi a entrevista que eu dei para eles foi na praça de perto da minha casa, que dizem que é assombrada também. Ah, Então, eu dizem achei que que tem umas talvez, histórias. achei que talvez fosse no Belvedere, mas não tem Mas problema. eu indiquei o Belvedere para eles, eu indiquei para eles também. Eu indiquei o túmulo da Maria Bueno e eles fizeram Ah, uma reportagem no túmulo e também o túmulo da Eunice Taborda Ribas, que é uma menina que fica na mesma rua do cemitério que tem a Maria Bueno. Eles foram ver o túmulo dessa menina e o túmulo da Maria Bueno, que eu indiquei para eles. Eles foram também. legal. Por falar, eu tinha uma ordem aqui, mas como você já falou da Maria Bueno, que tal falar aí um pouco dessa história, né? Dessa história trágica aí da Maria Bueno, que aconteceu aí, né? Essa lenda se tornou. Como é que foi que essa lenda se tornou conhecida ali aí em Curitiba? Conta pra gente. Então, é assim, dizem que também lá do século XIX, que a Maria Bueno, ela era a sétima filha de um casal, né? Lá de Morretes, ele ficava entre Morretes, uns dizem que ela nasceu em Morretes, outros dizem que ela nasceu em Paranaguá, mas é Morrer naquela região ali perto do litoral, ali do Paraná, do litoral mesmo. Então, uns dizem que ela foi em é o litoral, Morretes, né? uns dizem que foi em Morretes que ela nasceu, outros dizem que foi em Paranaguá. Então tem esse debate histórico. Mas foi por ali naquela região. E dizem que era um casal muito pobre, né, de agricultores, e ela era a sétima filha. Veja bem, a sétima filha, reza a lenda que a sétima filha nasce com poderes sobrenaturais. Tem essa crença, né, que diz que a sétima filha, que se forem todas meninas, a sétima nasce com poder sobrenatural. Já começa um mistério aí. E eles não tinham dinheiro para cuidar dessa menina, e uns dizem que ela foi levada para um seminário, outros dizem que ela foi levada para um convento. Então, dizem que ela foi criada ou por padres ou por freiras, que deram educação, porque antigamente os orfanatos eram nos conventos, né? No século XIX, os orfanatos eram em conventos ou então em seminários. E lá eles davam a instrução intelectual, né, para essas crianças e também ensinavam como limpar a casa, como cozinhar, como costurar quando era menina. Então, ela recebeu a educação e essas habilidades dos religiosos que cuidaram dela nesse orfanato. Só que ela não queria ficar ali, ela queria ir para Curitiba trabalhar,
ter um futuro melhor, porque dizem que ela cozinhava e ela costurava muito bem. Então, uma parte dos historiadores dizem que o sonho dela era ser modista, porque ela costurava muito bem. Dizem que ela fazia desenhos, ela fazia, costurava, fazia criações, ela cozinhava muito bem, inventava pratos, e ela não queria ficar só ali, ela queria ir para Curitiba. Então, ela foi para Curitiba, só que ela teve dificuldade em achar emprego e ela acabou trabalhando como diarista e também como empregada. Né? Mas ela se deu bem porque ela costurava e cozinhava muito bem, as habilidades que ela tinha. Então, e quando ela morava em Curitiba, ela conheceu num baile um sargento chamado Diniz, que era muito ciumento, né? Era um Diniz. sargento muito ciumento, já começa aí, né? E uma vez ele ficou de serviço no quartel e ele falou assim: Maria, não quero que você vá no baile. Ela falou: vou sim. Ah, porque se você for, eu corto tua cabeça, eu te mato. Ela brigou com ele. E naquela mesma noite do baile, que ele estava de serviço no quartel, ela foi no baile. Ela foi dançar no baile. E daí as beatas fofoqueiras foram até o quartel e fizeram fofoca para ele, né? Quando acabou o serviço dele, madrugada ainda, ela estava voltando para casa, eles discutiram e os historiadores dizem que ele cortou a cabeça delas. Outros dizem que ela levou uma facada, mas eu acredito que seja a cabeça cortada mesmo. Ele prometeu: vou cortar a tua cabeça, e ele cortou. E o nome da rua... Esse aqui é o túmulo? Eu puxei aqui. Esse é o túmulo em Curitiba ou não? É isso mesmo. Tem ali a escultura dela, né? Que ela era morena, né? Com cabelos cacheados, pretos, e gostava muito de vestir azul. Então, esse é a imagem dela. Ah, legal. Esse é o túmulo dela, isso. Qual que é o cemitério aí? É Cemitério Municipal São Vicente de Paula. Tá. E deixa eu te falar uma coisa. Aconteceu essa tragédia aí e depois começou a ter aparições dela aí. Me conta aí dessa parte. Tá, eu vou explicar. Ele cortou a cabeça dela, segundo alguns historiadores, e o sangue derramou. E o nome da rua, por coincidência, era o nome da rua Cruz Machado. Olha, Cruz Machado. Olha o nome da rua, né? Então cortou ali a cabeça dela e diz que do sangue do pescoço dela começou a nascer várias flores rosas naquela rua. Rosas naquela rua, as pessoas observaram isso e começaram a rezar para ela. Ela foi enterrada não nesse local que está agora, no outro lugar, como indigente, porque ela era pobre, né? E as pessoas foram procurar, depois dessa, que começou a florescer rosas do sangue dela, foram fazer pedidos, foram pedir milagres para ela, e ela começou a conceder. Então, por pedido da população, tiraram ela do túmulo de indigente e construíram essa capela em homenagem a ela. Ô Lu, me diz uma coisa. E tem algum relato de aparição que ela foi enterrada ali, né? O que aconteceu? Conta pra gente aí. Isso, ela foi enterrada primeiro como indigente, mas por causa daquela história, né? Que ela sofreu aquela violência, que do líquido que saiu do corpo dela começaram a crescer rosas, as pessoas foram rezar naquela rua. Ela foi enterrada como indigente e as pessoas começaram a pedir milagres, ela começou a fazer. Então, fizeram uma carta para o cemitério para fazer um túmulo especial para ela com a cor azul, porque a cor azul era a cor preferida dela, então fizeram uma homenagem. E por coincidência, veio uma revolução aqui no Paraná, aqui no Sul, e o assassino dela, que era o Diniz, acabou morrendo sem a cabeça. Uns dizem que foi cortada a cabeça, outros dizem que ele foi enforcado, mas ele foi condenado à pena de morte não pelo assassinato dela, mas sim por problemas militares, por problema de guerra. Ele foi condenado à pena de morte e acabou realmente perdendo a cabeça. Isso seria um castigo, né? As pessoas acham que isso seria um castigo porque ele acabou falecendo da mesma maneira, né? Que ele fez com ela. Então, isso já e tem relatos, assim, em jornais, historiadores confirmam. Se você pegou o jornal da época, do finalzinho do século XIX, tem ali que ele realmente foi condenado por problemas, crime de guerra. Ele foi condenado. Inclusive, na Bíblia... Oi? Isso aí é o que eu chamo de karma instantâneo. Karma instantâneo. Inclusive, aqui tem na Biblioteca Pública do Paraná tem microfilmes. O que é o microfilme? São assim
pedaços de jornais lá do século XIX, que eles colocaram em microfilme para conservar. E se você for pesquisar, como eu pesquisei, tem realmente que o Diniz foi condenado à pena de morte por problemas militares, por problema de guerra, e morreu da mesma forma que ela morreu. Então isso já é a lei do retorno. A lei do retorno, com certeza. Lu, não está no script que a gente conversou aqui, mas eu tenho curiosidade. Eu, quando fui para o Paraná, todas as vezes que eu fui para o Paraná, para Curitiba, eu provei do barreado. Eu adoro barreado. Eu sou fanático por essa comida. Adoro mesmo. Por acaso, eu peguei um trem, só que na ocasião que eu fui para aí, Morretes estava debaixo d'água. Chove muito ali, tem esse problema, né, de inundação. Uma pergunta aí, existe alguma lenda, não de Morretes, mas do trem que leva até Morretes? Aquele trem tem alguma história que já rolou sobre alguma coisa relacionada a esse trem ou não? Olha, esse trem ainda não sei, mas tem do barreado, que dizem assim que os tropeiros iam até para aquela região, Morretes, Paranaguá, né? E eles tomavam muita chuva e eles acabavam perdendo as panelas, até as panelas, assim. E dizem que eles chegaram no local com muita chuva e não conseguiam, né? Hospedagem. E uma índia hospedou eles, né? Uma índia que tinha muito índio na época, hospedou eles. Eles falaram: nós perdemos até as nossas panelas de metal. Não temos aonde cozinhar. Daí a Índia falou assim: não tem problema, eu sou índia e faço panela de barro. E a Índia, com aquela panela de barro, né, fez o barreado com as carnes que eles ainda tinham, né? Ela juntou e fez uma receita chamada barreado. Por quê? Porque a panela é de barro. Então eles gostaram, pegaram a receita que essa Índia, assim, surgiu o barreado. É uma das lendas do barreado, uma lenda que eu gosto muito, né? Que é a lenda do surgimento desse prato. Inclusive, eu entrevistei no programa os donos da Casa do Barreado, que é aqui em Curitiba. Eles trazem essa receita lá do litoral e fazem esse barreado. O nome é a Casa do Barreado. Se quiser, depois eu passo o contato deles para você. Eles têm um projeto de fazer barreado na casa da pessoa, né? Eles fazem barreado delivery, mas eles têm um projeto de irem com as panelas de barro até a casa da pessoa e fazerem o prato, porque diz que o barreado leva umas 9 horas para cozinhar e fica bom. Então é um prato típico, mas ele é cheio de mistério. Então eles pretendem fazer isso, Eu achei muito interessante. E muito legal, muito legal. Ô Lu, eu lembro que me contaram na época, mas eu não estava lembrando dessa informação da panela de barro da Índia, um prato, né? Que essa história foi bem legal você ter contado. Experimentem, gente, esse prato. E não esqueçam de comer a banana da terra junto, porque faz diferença para quem prova ali. Ô Lu, e de treino tem mais algum? Tem alguma. Tem o trem que tem no shopping estação. Dizem que o anjo empurrou. Isso, é esse mesmo, esse é o shopping estação. Claro que na época não tinha essa construção luxuosa, era uma estação de trem assim do século XIX simples. Ela foi desativada, daí fizeram o museu ferroviário e depois fizeram o shopping estação, que ele foi sendo reformado aos poucos, mas aí foi realmente uma estação de trem do século XIX em Curitiba. Mas lá no shopping tem relatos de aparição, alguma coisa, Lu? Tem, porque dizem que esse trem, que era sobrenatural, tem ali na parte do museu, tem pedaços desse trem. E esse trem, uma vez, esse mesmo trem, o que dizem é que o maquinista tinha poderes sobrenaturais e ele estava assim, rápido o trem. E diz que um marido brigou com a esposa e amarrou a esposa na linha do trem para o trem passar em cima, e o maquinista sentiu alguma coisa, ele não viu, mas sentiu que era para parar, ele não conseguia frear. Dizem que um anjo, assim, todo dourado, parou com as mãos e com as asas bem antes dele passar por cima da mulher. E na época, várias pessoas estavam dentro desse trem e deram esse relato para os jornais, né? Então dizem que esse maquinista ele era sobrenatural e que pedaços desse trem estão no shopping estação, na parte da exposição ferroviária, na parte onde tem o museu ferroviário, e tá esse trem lá. Demais, cara. E eu conheço vendedoras que trabalham lá, vendedoras, principalmente na época de Natal, né?
até a tarde da noite que viram um homem vestido de maquinista, mas elas pensaram que fosse algum teatro de Natal, porque tem um teatro ali dentro. Ela pensou que fosse algum ator do teatro ali dentro, mas ela começou a ver quase todo dia, mas será que tem a mesma peça? Um ator com a mesma roupa todo dia? E outras vendedoras viam esse rapaz vestido de maquinista indo para a parte do museu que ele sumia. E até hoje tem relatos desse lá. Então tem a lenda do trem mal assombrado do shopping estação. Então essa lenda aí existe. E tem a lenda do bondinho também. Porque tem o bondinho ali na Rua 15, ele é vermelho todo enfeitado. Só que reza a lenda que esse bondinho não é de Curitiba, ele é de Minas Gerais. E dizem que uma professora de leitura, uma professora de português, lá de Minas Gerais, morreu dentro dele. É o que falam. E daí, quando ele foi comprado pela prefeitura, ele era tava ali, era um bondinho velho que estava em Minas Gerais. Ele foi comprado pela prefeitura no finalzinho dos anos 60, começo dos anos 70. E por incrível que pareça, sabe o que virou esse bondinho que está na Rua 15? Sabe o que ele é por dentro? Ele é uma biblioteca, onde tem professor de leitura. Então é muita coincidência o bondinho lá de Minas Gerais, onde dizem que uma professora de português morreu ali dentro, vir para Curitiba e se transformar numa biblioteca onde dão aula de leitura. É muita coincidência, né? Então. Caramba! Bom, vamos. Muito bom, meu. Essas histórias são bacanas. Eu vou até perguntar para o pessoal aqui se vocês já conheciam essas lendas aí que a Loura está contando. Se conhecer, deixa aí, manda mensagem para gente. A gente adora receber as mensagens. Quem ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva aí, já curta, comenta, compartilha, né? Que é um barato receber as mensagens de todos vocês, né? Essas mensagens super respeitosas, carinhosas que eu recebo de vocês. Agora, Lu, eu quero falar aqui com você vamos falar sobre dois gatinhos. Vou tentar separando aqui. Eu vou pedir para você falar primeiro da lenda do gato Boris. Que história é essa da lenda do gato Boris? Conta pra gente, Lu. Isso, é o gato mais famoso de Curitiba, quer dizer, era, porque ele faleceu. Ou então é porque diz que o fantasma dele vive, então se o fantasma dele vive, ele ainda é o gato mais famoso de Curitiba. Bem, aqui, como eu falei, Curitiba tem ali um bairro intelectual chamado Largo da Ordem, onde tem barzinhos, danceterias, baladas, assim, de todos os gêneros, e também tem bibliotecas, tem livrarias. Então existia lá, pelo finalzinho dos anos 90, começo do ano 2000, uma livraria chamada Trovatore, que era de livros usados, artigos usados. Trovatore. Existia no finalzinho dos anos 90 e comecinho dos anos 2000, né? De artigos assim usados, muito interessantes também, históricos. E tinha o dono chamado Paulo e a esposa dele, Virgínia, eram donos. Inclusive o Paulo ainda é um senhor que ainda está vivo, ele tem uma comunidade ali, um grupo no Facebook chamado Curitiba de Antigamente. Então, o grupo dele é muito bom, porque eu mando lendas para eles lá, eles gostam muito. Então, o Facebook do Paulo, que é o antigo dono da livraria Trovatore, antigo tutor do gato Boris, se chama Curitiba de Antigamente. Às vezes ele muda, coloca antigamente em Curitiba, mas se chama Paulo o nome dele. Então, Paulo e Virgínia, eles tinham essa livraria no final dos anos 90, no começo dos anos 2000, no Largo da Ordem. E eles tinham um gato de estimação gordinho, um gato negro com olhos cor de mel, chamado Boris, né? Então, ele ficava dentro da livraria e dormia dentro da livraria e ele tinha um lacinho vermelho. Daí começou essa história que das noites de lua cheia, de sexta para sábado, de quinta para sexta também, ele virava um homem afrodescendente com um lencinho vermelho muito bonito, porque namorava a mulherada. E daí tem um relato até de uma turista de São Paulo, ela foi no barzinho do Largo da Ordem e viu um rapaz assim, afrodescendente com um lencinho vermelho. Dançaram a noite inteira, daí quando deu meia-noite, ele falou assim, olha, eu sou que nem Cinderela, eu preciso voltar para casa que o meu encanto se acaba. Ela pensou que fosse brincadeira, foi atrás dele e viu que ele saiu correndo. E ela saiu correndo atrás, né? Tinha se apaixonado por ele e viu que ele pulava no telhado
telhado e vi que ele caiu dentro do telhado, dentro da livraria Trovatore. Isso no sábado. Domingo, a livraria abria, né? Que tinha ali a feirinha do Largo da Ordem. Ela entrou dentro, assim, porque o rapaz, ela perguntou para ele o nome do rapaz. Moço, qual é teu nome? Eu preciso saber. Ele falou, meu nome é Boris, né? Agora eu preciso ir embora. Meu brinquedo vai se acabar. E pronto. Ela tinha guardado, sabia que ele era moreno, afrodescendente, que o nome era Boris. Domingo estava aberta essa livraria, porque ela viu o rapaz pulando dentro do telhado da livraria, chegou pro dono e falou assim, eu queria falar com o rapaz que eu conheci ontem numa balada, o nome dele é Boris. Boris? Eu só tenho um gato meu, né, um gato negro ali atrás chamado Boris. Ela foi lá, viu que era um gato negro com olhos cor de mel, que lembrava do rapaz que ela dançou, e com um lacinho vermelho. Ela achou assim muito estranho isso. Ela ficou vendo que o Gato Boris participou de teatro, participou de cinema, tem até um filme no YouTube chamado Filme O Gato Boris, onde o personagem é o Gato Boris, né? A pessoa, se quiser procurar, pode procurar no YouTube, tem esse filme aí, e tinha assim, vários recortes de revista e jornal falando do Gato Boris. Ela falou assim, nossa, que gato famoso. Mas ela tinha certeza que o moço que ela dançou era esse gato, que o gato se transformou em homem de noite e virou gato de dia. Ela teve certeza disso e começou a espalhar para o pessoal, e essa história ficou no imaginário popular. Inclusive, teve um ano aí, que não sei se é 2013, 2014, que sequestraram o Gato Boris. Porque tinha o pessoal da feira, do Largo da Ordem, a feira, né? E diz que o neto de um dos feirantes tinha problemas, assim, nervosos, né? Problemas, assim, nervosos. Ele era meio nervoso, assim, ele ficava meio no ar. E ele sequestrou o Gato Boris. Ele saiu da feira e sequestrou o gato na frente de todo mundo. E todo mundo ficou assustado. E ele sumiu com o gato, né? Inclusive, na época, os donos fizeram devolva o Gato Boris, você que pegou. E no fim, ele acabou devolvendo o gato, né? Uma moça que era protetora de animais descobriu onde é que o gato estava, fez o rapaz devolver. O avô do rapaz falou, olha, meu neto tem problemas psicológicos, meu neto sofre de problemas psicológicos, ele não tem culpa, não prenda o meu neto, não dê queixa do meu neto. Eles entenderam, tudo bem que o rapaz tinha problemas mesmo, isso é que o gato voltou todo magro, voltou anêmico. Daí tiveram que ir pro veterinário, dar vitamina pro gato, tudo assim, mas ficar mais ou menos quase um ano sem o gato, né? Até descobrirem onde o gato estava. Caramba. Mas parece que o rapaz não foi punido porque ele tinha transtornos realmente, né? Tinha transtornos assim, psicológicos, e ele não foi punido, mas as pessoas assim já estavam fazendo campanha para devolverem o Gato Boris. E o Gato Boris acabou morrendo. O Gato Boris devia ter fugido, pô, na lua cheia e voltado para a livraria. Ele devia ter fugido na lua cheia. Mas dizem, as testemunhas dizem que o rapaz que roubou o Gato Boris trancava o gato no quarto, e o quarto tinha grade. Então, acho que ele disse que ele fazia isso para o gato não fugir, para ninguém descobrir que ele estava com o gato. Mas daí acabaram descobrindo, né? Porque rádio que tem muita câmera, o vizinho fala pro outro, eles acabaram descobrindo. Mas parece que ele não foi punido porque ele tinha problemas psicológicos, isso foi provado, e daí devolveu o gato. Então, e daí a maneira como o Gato Boris morreu também é muito interessante. Diz que o Gato Boris estava passando no Largo da Ordem, o cachorro começou a correr atrás dele e ele se escondeu numa garagem que tem ali do lado da loja de artigos indianos e do lado de um cursinho chamado Dinâmico. E ele fugiu ali e acabou morrendo do coração. Ele não foi mordido, só de susto ele morreu do coração naquela garagem. E dizem que ele está enterrado naquela garagem, na parte verde da garagem, e por coincidência, onde ele está enterrado, tem uma fichação escrita Dinâmico, que também tem um curso chamado Dinâmico. Mas eu acho interessante que o Gato Boris foi. Qual a qualidade que exprimia ele? Dinâmico. Ele foi um gato dinâmico, então eu achei bem isso, veio a cara. Ele está enterrado naquela parte verde, e tem gente que pede para essa loja de artigos indianos para ir até a garagem para rezar para o Gato Boris. Diz que o Gato Boris realiza pedidos. Pessoas que pedem, que queriam ver o túmulo do Gato Boris e pedem para rezar pela alma do gato, e que o gato realiza desejos, principalmente passar no Enem, passar no vestibular, porque ele era um gato que morava numa livraria. Então as pessoas fazem até promessas ali pro Gato Boris. Então, e tem gente que vê o Gato Boris, um gato preto de olhos cor de mel, andando e desaparecendo, e dizem que é ele. Então, essa lenda está até hoje lá. Nossa, que coisa mais espetacular!
E tem outro gato também, tem o gato Kiko. Tem o gato Kiko, isso, Esse que já foi pegado. Isso, ele está no Dr. Muricy, né? Ele estava, né? Que agora ele está velhinho, as donas tiraram de lá, mas até há pouco tempo ele estava. Ele ficava numa loja chamada Kisses, da rua Dr. Muricy. E os historiadores dizem que naquela rua Dr. Muricy, no século XIX, é histórico ali, é meio que tombado ali, sabe? Tem aquela construção histórica ali no centro de Curitiba. E num daqueles sobrados daquela rua mesmo, existia um costureiro chamado Kiko. E ele era homossexual, e naquela época as pessoas tinham preconceito, né? Mas ele fazia os vestidos das madames de Curitiba, fazia criações próprias, ele costurava bem, e o apelido dele era Kiko. E ele vivia dizendo assim, quando eu morrer, eu quero reencarnar no gato, porque gato é animal chique. Você derruba o gato, mas ele sempre cai de pé. Então gato é luxo, gato é moda, gato é chique, eu vou reencarnar feito um gato. E ele vivia falando isso. Até que um dia escutaram um tiro na madrugada e mataram o Kiko. Não se sabe por quê. Umas pessoas dizem que o Kiko namorava um outro rapaz que era da alta sociedade curitibana. O pai do rapaz descobriu e mandou matar o costureiro. Então, há a lenda que rola isso porque ele era homossexual e tinha um preconceito, e ele namorava um rapaz da alta sociedade de Curitiba. Os pais descobriram e mandaram matar o coitado do Kiko, né, que existia mesmo esse costureiro na rua Dr. Muricy. Isso no século XIX. E por volta do ano 2006, 2005, por aí, abriu uma loja chamada Kisses. E a dona da loja, que é a Fran, mais amiga dela, que eram as donas das lojas, elas viram ali que tinha um filhote de gato. Elas começaram a dar leite, só que não queriam adotar. E o filhote de gato entrava na loja. Elas resolveram adotar o gato e, por coincidência, colocaram o nome de Kiko. Até que uma senhorinha foi levar umas caixas de lá, falando assim, que gato bonito, qual é o nome dele? Ela falou, é Kiko. Mas Kiko era o nome do costureiro que morava aqui no século XIX, que foi assassinado, né, exatamente nesse local, nesse imóvel onde é a loja de vocês. E as outras pessoas mais antigas confirmaram, porque essa história já é uma lenda. Ela colocou o nome do gato, o gato de Kiko. Então o Kiko ficava na vitrine, daí a mulherada olhava, perguntava quanto que é o gato de pelúcia. Daí a dona falava assim, não é de pelúcia, é de verdade. É o gato Kiko, esse não vendo. Então, ele passou mais ou menos, ele tá velhinho agora, ele deve estar com uns 20 anos, né? Gato diz que dura só 17, 20 anos, né? Então, o gato Kiko tá bem velhinho agora. Até uns 3 anos atrás, eles deixavam ele na vitrine, até antes da pandemia. Agora, as donas, né? A Fran, mas a outra dona, colocaram ele na casa delas, porque ele está muito idoso. Mas até alguns anos atrás, você achava o gato Kiko na loja Kisses. Inclusive, tem reportagens ali, se clicar no YouTube, você clica assim, gato Kiko da loja Kisses, matéria, daí aparece o gato sendo filmado. Isso há uns 5, 6 anos atrás. Essa lenda tem uma relação ali com reencarnação por causa do pedido do Kiko? Tipo, quando eu reencarnar, eu quero ser um gato. Aí fizeram essa ele falava isso. E por coincidência, elas colocaram o nome do gato de Kiko. E Kiko era o costureiro que morava ali no século XIX. Então é uma coisa que já foi. Tem até jornais de Curitiba que falam estilista Kiko, costureiro Kiko. Então era esse que era o costureiro da moda curitibana do século XIX. Era esse que acabou morrendo assassinado naquele mesmo local. Muito bom. Uru, eu ia falar de um assunto aqui, mas eu vou falar de outro agora. Vou aproveitar que você falou do gato Kiko, e eu quero que você... Deixa eu separar aqui. Eu quero que você fale um pouco sobre o pavão misterioso. A gente até conversou esse é o pavão misterioso do passeio público. Que aconteceu lá por volta de 2014, 2015, e é real, porque se for procurar ali no Google, você acha. Então, tem um local aqui no centro chamado Passeio Público. Ele é uma mistura de parque com zoológico. Então, que vai nos ônibus, que você pode comprar lá para você dar um rolê geral por Curitiba. Eu não sei se ele passa ali. Eu sei que aquela jardineira, aquele ônibus verde, passa em todos que é parque, né? Eu não sei se fazem passeio público, ainda não me informei, mas acho que deve fazer, porque o passeio público é o zoológico mais antigo de Curitiba.
É o parque mais antigo de Curitiba. Então ele fica bem na região central, ele é uma mistura de zoológico com parque, né? Então, isso foi lá que aconteceu essa linda por volta de 2014, 2015. E ali por ser central, muitas pessoas trans, assim, né? Frequentam ali atrás de clientela, porque é central, né? Então não pode ter preconceito, né? Tudo isso. E era um local que até 2014, 2015 a população trans GLBT frequentava muito também, né? Que é o direito deles, né? Eles frequentavam muito. E tinha um pavão ali que era pavão prateado, ele era todo prata, assim, ele brilhava no sol. Só que as pessoas falavam que esse pavão prateado à noite virava uma moça trans, né? Que tinha uma moça trans que o pessoal apelidava de prata da lua, lua de prata, porque ela vestia sempre vestido curto com lantejoulas, com paetês cor de prata. Então ela vivia andando por ali. Daí falavam que essa moça trans, ela pulava ali onde era a gaiola dos pavões e se transformava num pavão. Isso era a história que tinha, né? Que é do pavão. E é na época de Natal, que tem duas versões. Uma versão fala que é dezembro de 2013 para 2014, mas a que mais aparece nos sites é dezembro de 2014 para 2015. Então, dezembro de 2014, era época de Natal, as pessoas querem comprar peru, querem ir para ceia, e dizem que o rapaz, que ele estava querendo uma ave para ceia, ele foi até o passeio público, pulou e pegou o pavão prateado pelo pescoço e andou pela rua 15 de madrugada, e as câmeras pegaram ele andando com o pavão pelo pescoço na rua 15. Se pesquisar no Google, no YouTube, você acha. E daí, depois daquele dia, nunca mais viram aquela moça trans, a prata da lua, lua de prata, que chamava, e vestia aqueles vestidos com lantejoulas de prata. Então, dizem que ela se transformava num pavão. E daí descobriram que esse rapaz, ele roubou o pavão para comer na ceia de Natal. E passou um tempinho, 6 meses depois, as pessoas começaram a ver, voltaram a ver essa moça trans, que é lua de prata, prata de lua, e corriam atrás dela para perguntar o que aconteceu, e disse que ela pulava na gaiola dos pavões, e de repente um pavão brilhante aparecia e depois desaparecia. Então dizem que é o fantasma dela que vira pavão fantasma dentro do passeio público, e até hoje isso acontece. E agora, para você ver que tem um pingo, que tem realidade aí, você pode digitar no Google ou no YouTube assim: pavão prateado é roubado do passeio público. Você vai ver exatamente essa mesma história, até a foto do rapaz segurando o pavão pelo pescoço. Então foi roubado mesmo, então alguma verdade tem. Caramba! E aí, às vezes fica aparecendo esse fantasma aí do pavão aí. Isso é de dia? Isso acontece de dia? De noite, de madrugada, porque a moça trans fazia esses serviços assim, sensuais pela madrugada, né? Diz que de madrugada isso acontece mesmo. Caramba! Bom, eu tô vendo aqui que tem mais uma aqui que a gente separou, que a gente conversou, que é sobre a mula milagrosa. O que você pode contar para a gente sobre a mula milagrosa? Essa mula existiu numa igreja que todo mundo diz ser encantada. Tem relação com mula sem cabeça ou não tem? Não, é bem o contrário de mula sem cabeça, mas é uma mula também. Aqui diz que tem uma igreja que é encantada, chamada Igreja dos Passarinhos, que fica no bairro Bigorrilho, que também tem uma outra história encantada aqui. Aqui é só lenda, encanto e magia, né? Então, aqui é a igreja Nossa Senhora das Dores, mas sabe que ela recebeu o apelido de Igreja dos Passarinhos? Porque quando ela foi construída, os passarinhos iam cantar lá, mas eles paravam quando o padre começava a missa, casamento, batizado, eles ficavam quietos, mas depois começavam a cantar. E até hoje enche de passarinho lá. Então é a igreja Nossa Senhora das Dores, mas o apelido é Igreja dos Passarinhos, porque os passarinhos ficam ali dentro cantando. Se você entrar até hoje é assim, tem uma coisa mágica, uma coisa encantada. E tinha um padre apelidado de Figura. Daí falaram que Figura não era apelido, era o sobrenome dele mesmo. Então, o padre é chamado Figura. Ele ganhou uma mula de uma beata, né, como assim, agradecimento de presente. Ele queria que a mula desfilasse na procissão de Natal. Algumas beatas não quiseram, não, bicho, não pode entrar na igreja, isso não pode. Daí ele ficou até chateado, as crianças ficaram chateadas. Essa mula ficava no pátio e as crianças pulavam
com o muro para brincar com a mula. Davam cenoura para a mula, davam nabo, davam verdura, davam um monte de coisa para a mula. Eles iam lá e alimentavam a mula mesmo. E ela brincava com as crianças, era mansinha. Daí de tantas beatas reclamarem, o padre levou essa mula para uma fazenda lá em Quatro Barras, que é uma cidade da região metropolitana de Curitiba. Então dizem que 2 guris foram nadar no rio lá em Quatro Barras e começaram a se afogar. A mula viu, se jogou e salvou os meninos. Um segurou no pescoço dela, o outro segurou pelo bairro, mas pelo rabo dela, né? Pela cauda, segurou pela cauda e ela salvou os meninos. Daí ela virou o apelido de Mula Milagrosa. Ela existe até hoje. Dizem que ela salva as pessoas, ela brinca com as crianças. Então, essa é a lenda da Mula Milagrosa de Curitiba. Isso aconteceu em que ano, aproximadamente? Olha, eu acho que é por volta de 2012, 2010, mas o nome dela é Bela Vista. O nome dela, se você procurar no Google, no YouTube, você acha. Você coloca assim, Mula Bela Vista Padre Figura. Coloca só assim, Mula Bela Vista Padre Figura. Se você procurar no Google, você acha essa história e essa mula existe mesmo. Deixa eu ver aqui, ó. Mula Bela Vista Padre História. Bela Vista Padre Figura. É Padre Figura, que figura é o apelido do padre. Padre Figura. Vamos ver. Figura. Achou aí? Eu tô no Google. Peraí, deixa eu entrar no... Tem até foto da mula, uma mula bem bonita. Parece aquelas mulas de novela, aquelas novelas antigamente que tem aqueles animais bonitos, bem tratados. É mula Bela Vista Padre Figura. Você acha até a foto da mula, parece até mula atriz. Aquelas atrizes, aquelas bichinhas que atuam em novela. Achou isso? É muito linda a mula. Deixa eu ver aqui. É Mula Bela Vista. O site está com algum probleminha aqui, mas aqui, ó. Acho que eu achei a foto dela. É uma mula muito bonita. Diz que ela está viva até hoje. Deixa eu colocar aqui para filmar. Tem toda a história dela aí, que ele fala que ela foi para Quatro Barras, salvou os meninos. Então, é uma história que tem um pouco de realidade, né? Essa mula aqui, né, Lu? Ela é meio marrom, assim. Essa que tá aparecendo aqui para mim, sim. Isso, compadre, essa mula aí, essa é a mula milagrosa, então ela existe mesmo. Isso, da Gazeta do Povo, ela até foi reportagem da Gazeta do Povo, porque as piratas não queriam que ela continuasse no pátio da igreja, ela foi levada lá para uma fazenda, numa cidade chamada Quatro Barras, e ela salvou os meninos. E dizem que quando criança pula na água lá, a mula fica atenta, para as crianças não se afogarem. E ela salva as crianças para não se afogar. Muito bom. Ô Lu, deixa eu te perguntar uma coisa. Aquele Ópera de Arame. O Ópera de Arame tem alguma parada lá que você possa contar assim? Que tem algum fantasma? Dizem que foi tipo um castelinho feito em homenagem a uma menina que tinha problema de ossos de cristal, né? Que ela queria muito um castelo de cristal. Daí tem essa lenda que rola também, né? E daí você está falando da Ópera de Arame ou desse que você mostrou agora? Estou falando da ópera de Arame. Ah, da Ópera de Arame. Então esse que mostrou agora é a estufa, né? Que ela também é feita com arames. Essa é a estufa que tem essa história. Daí tem a Ópera de Arame, tem fantasmas que entram lá no show da pedreira, porque diz que foi uma pedreira lá. E tem gente que vê fantasma de operários da pedreira. Daí que no século XIX foi uma pedreira ali. Tem gente que vê homens com uniforme de antigamente, às vezes dançando nos shows e que eles somem. Daí tem essa história. Mas realmente foi uma pedreira ali. Se fala assim, Ópera de Arame, se coloca pedreira Paulo Leminski. Por que esse nome pedreira? Porque foi uma pedreira e dizem que homens, funcionários dessa pedreira, morreram lá. Daí diz que tem essa assombração dos funcionários da pedreira. Vou pôr aqui na foto para a galera ver, para quem não conhece o Ópera de Arame. Porque ela fica na pedreira Paulo Leminski. Ela é tipo de um teatro, né? Feito com arame forte. E dizem que era uma pedreira e que funcionários da pedreira morreram ali. Eles aparecem com o uniforme da pedreira, uniforme do século XIX, um uniforme muito antigo, dançando no show. É que as pessoas falam ali. Está aparecendo aí?
Isso, eles aparecem ali dançando, que era uma pedreira, inclusive tem até um lago ali, e tem a história de um rapaz que ele caiu no lago, porque diz que ele foi atrás ele teve uma visão de homens vestidos com operários do século XIX, ele até falou para as pessoas ali, olha, eu tô vendo os homens vestidos de operário, mas são uns homens muito antigos, eles parecem meio mumificados, e vão atrás, diz que ele foi atrás desses fantasmas e acabou caindo no lago durante o show. Tem essa história que aconteceu mesmo isso. Caramba, essa eu não sabia, não. O pessoal costuma ver esses operários que eram da antiga pedreira. Isso, da antiga pedreira. Caramba, meu, que demais, que demais. E você estava falando da estufa, né? Quer ver? Eu vou tirar aqui essa daqui. A estufa do Jardim Botânico tem história que fizeram essa estufa em homenagem a uma menina que ela queria um castelinho de vidro, porque ela tinha um problema de ossos de vidro. Tem essa história, mas nunca foi comprovado nada, né, nada com isso. E essa daí, que é o Jardim Botânico, reza a lenda que o jardim do Jardim Botânico foi inspirado no Jardim de Versalhes. Né? Eu disse que foi inspirado no Jardim de Versalhes, do rei Luís, Maria Antonieta, disse que foi inspirado no Jardim de Versalhes, né? Eu ainda não fiz um estudo para ver se isso é verdade ou não, mas quem entende de arquitetura, urbanismo e jardinagem pode afirmar isso. O Jardim do Jardim Botânico ele foi inspirado no Jardim de Versalhes. Muito bom, muito bom. Deixa eu só tirar aqui. Gente, Lu, muito obrigado mesmo pelas tuas histórias, tuas lendas aí que você contou pra gente, né? Já vai dar para ter uma ideia, galera aí que não conhece Curitiba, né? Várias histórias incríveis aí que você contou e narrou pra gente, né? E eu convido aí a galera aí eu vou até falar para você colocar as suas redes sociais novamente, falar aí, né? O pessoal te seguir. E passo para você suas palavras finais aí para a gente encerrar o programa aí. Como você fez lá no seu programa. Pensa que eu esqueci? Agora é sua vez. Eu quero agradecer primeiramente ao Bino, né, que convidou, a quem está assistindo, a quem vai assistir, agradeço também a Deus pela oportunidade, e vocês podem me seguir no Instagram, @LucianaMalon, o Malon é MALLON, com 2 L's e N no final. No Facebook vocês podem digitar Luciana Lendas, que já aparecem, ou vocês podem digitar no Facebook Lendas e Poesias da Tia Lu, tem uma página minha só com contos e poemas, textos em geral. Vocês podem ver ali. O Twitter é Luciana do Rocio, né? É Rocio com ROCIO. Luciana do Rocio, vocês podem achar no Twitter também. Então, essas são basicamente as minhas, né, redes sociais, né? E quem quiser conhecer o meu programa, que eu tenho um programa onde eu entrevisto artistas, já entrevistei o Bino, toda quinta-feira, à noite, no Facebook da Rádio Web Amor e Vida. Toda quinta-noite no Facebook da Rádio Web Amor e Vida. E se você é artista, quer dar uma entrevista para mim, falar a sua arte, ou se você é empreendedor, quer mostrar seu produto, só me procurar, que eu entrevisto você em lives totalmente virtuais. Muito bom. Lu, muito obrigado aí por esse papo. Eu que agradeço. Pelo seu tempo, né? Espero que a galera curta aí. Muita gente de Curitiba também apareça. Deixe seus comentários aí para a gente trocar essa ideia, né? A gente vou dar tchau aqui para a turma, né? Chegamos ao final. A gente se vê num próximo episódio. E vou rodar a vinheta aqui que vocês já conhecem. E até a próxima, gente. Tchau. Valeu, Lu. Obrigada. Tchau, tchau.